Olá a todos, sejam bem-vindos ao Portal dos Concursos. Eu sou Tarso Rodrigues e hoje estamos juntos para mais um encontro da nossa maravilhosa língua portuguesa. Hoje ao vivo aqui pelo YouTube. Então vamos lá falar um pouquinho de verbos. Então, o que é o verbo, né? O verbo, na verdade, é uma classe gramatical importantíssima. Diria para vocês que é a classe mais importante que nós temos. Sem o verbo, nós não temos orações, né? Então, ou seja, o verbo ele é o formador das orações, né? Então, ou seja, se não tivermos verbos, nós temos frases nominativas, ou seja, frases nominais, aquelas frases, né, curtas. Então, o verbo ele vai indicar toda uma ação, vai indicar muitas vezes fenômenos da natureza, e tem autores que dizem que verbo indica estado, né? Mas é isso aí, a gente deixa depois para uma outra aula, um outro encontro para falar sobre isso. Importante nós entendermos a estrutura dos verbos. O verbo ele tem a principal estrutura chamado radical ou raiz. Por que raiz? É onde nasce o verbo. É a base comum de significação, ou seja, é pela raiz, é pelo radical que nós conseguimos entender qual é o verbo, que nós conseguimos identificar qual é o verbo. Por exemplo, no caso do verbo cantar, o radical dele é esse cante. O que é o radical? O radical é essa parte que vem antes da vogal, antes do R, né? Os verbos, eles tendem a terminar em A, AR, ER ou IR. Então, o radical vem sempre antes dessa vogalzinha, que a gente já vai ver que vogal é essa. Tá? Então, no caso do verbo cantar, radical cante. No caso do verbo caber, radical cabe. No caso do verbo subir, radical sube, entre outros. Para a gente ter uma ideia, quando a gente pega o verbo cantar, por exemplo, nós temos aqui o radical dele, cante, né? Então, na hora de nós conjugarmos o verbo cantar, por exemplo, no presente do indicativo, nós conjugamos assim: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Repare que o radical do verbo cantar, esse cante, não sofre alteração. Ele permanece intacto. Isso não só no presente do indicativo, isso acontece também em outros tempos e em outros modos. No pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, é sempre o mesmo radical. Pretérito perfeito, eu cantei. Pretérito imperfeito, eu cantava. Pretérito mais que perfeito, eu cantara. Futuro do presente, eu cantarei. Futuro do pretérito, eu cantaria. Enfim, no subjuntivo, a mesma coisa, ou seja, esses verbos que preservam o radical, nós classificamos como verbos regulares. Então, verbos regulares são verbos que preservam o seu radical ao longo das conjugações, tá certo? Repare uma coisa, olha o verbo caber. O verbo caber, como a gente está vendo aqui, o radical dele é cabe. Repare que quando eu conjugo o verbo caber no presente do indicativo, nós conjugamos assim: eu caibo. Repare que quando nós dizemos eu caibo, houve uma alteração no seu radical. Ou seja, ele deixou de ser cabe e passou a ser caibe. Ou seja, entrou esse i aí no meio do radical. Então, para esse verbo que sofre alteração, nós já não podemos dizer que ele é regular, e sim um verbo irregular. Então, verbos irregulares são verbos que sofrem alteração ao longo das conjugações. Essas alterações podem ser pequenas, como no caso do verbo caber, mas isso implica realmente muita coisa aí. Olha o verbo haver, por exemplo. Na hora de nós conjugarmos o verbo haver, repare, o radical dele é ave. Repare que na hora de nós conjugamos assim no presente do indicativo, eu, ei. Repare que de ave, o radical passa apenas para H. O radical dele resta só o H do radical. Então, é um verbo altamente irregular. Então, além do verbo haver, além do verbo caber, nós temos aí uma grande variedade de verbos irregulares. E a esses verbos irregulares, nós precisamos saber conjugar. Eu diria para vocês, para todos os meus alunos, que nós precisamos saber conjugar alguns verbos. Nós temos obrigação de saber conjugar alguns verbos. Verbos principais, 7 verbinhos só. Quais são eles? O verbo ter, o verbo vir. Anotem aí. Verbo ter, o verbo vir, o verbo ver, o verbo pôr, o verbo haver, que nós acabamos de ver, e 2 verbos
que são altamente complicados, que são o verbo ser e o verbo ir. Repare uma coisa, olha o verbo ser. Na hora de nós conjugarmos o verbo ser, nós conjugamos assim: eu sou. Repare que o radical dele vem lá do latim sedere. Depois, passamos a conjugar tu és. Olha só, ele não houve uma alteração no radical. Quando nós dizemos eu sou e depois passamos a dizer tu és, ele sai do verbo sedere, do latim, e passa para o verbo ere, ou seja, é outro verbo. É como se ele pegasse um verbo, né, numa conjugação, depois pegasse outro verbo em outra conjugação. Então, nós não podemos dizer que o verbo ser é um verbo irregular. O verbo ser é um verbo fora do comum, é um verbo anômalo. Então, repare uma coisa, olha aqui a classificação dos verbos. Verbos regulares, verbos que preservam o seu radical ao longo das conjugações, como nós vimos. Verbo cantar, verbo andar, estudar, né, correr, entre outros verbos. Já verbos irregulares são verbos que sofrem alteração no seu radical quando são conjugados, ou seja, quando conjugados. O verbo caber e entre esses outros verbos que nós acabamos de falar aí, entre vários e vários outros. Já verbos que fogem do padrão de conjugação, como o verbo ser, ele não se enquadra como um verbo irregular, ele se enquadra como um verbo anômalo. Então, o que são verbos anômalos? São verbos que sofrem mudanças de radical ao longo das conjugações. Então, repare que o verbo irregular, ele sofre alteração no seu único radical. Ele só tem um radical e aquele radical sofre alterações. O verbo anômalo, ele é um verbo que ele vai mudando o radical. Ele pega outro radical, ele pega outro radical. Então, para nossa sorte, nós só temos dois verbos anômalos. O verbo ser, vou até escrever aqui, o verbo ser e o verbo ir. Só esses dois verbos, na língua portuguesa, podem ser classificados como anômalos. Eles não são irregulares, eles são anômalos, tá certo? Então, dois verbos anômalos, verbo ser e verbo ir. Olha o verbo ir, por exemplo. Na hora de nós conjugarmos, conjugamos assim no presente do indicativo. Eu vou, vem lá do latim vadere, tranquilo até aqui. Tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides. Muito cuidado com essa conjugação, vós ides. Repare que até aqui era o mesmo radical. Tudo bem que ele vinha sofrendo alteração nesse mesmo radical, mas na hora de conjugarmos o vós, ele muda o radical, passa para ides. Vem lá do latim idere. Professor, precisa saber latim? Não, não precisa saber latim. Eu só estou explicando para nós entendermos, né, que nós temos aí, né, mais de um radical para o mesmo verbo. Tá certo? É um verbo realmente que foge do padrão, foge aí do comum. Repare uma coisa. Como é que nós conjugamos o verbo abolir? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é que nós conjugamos o verbo abolir no presente do indicativo? Muitos alunos falam assim, professor, eu abulo. Ou eu abolo, né? Não, gente, não existe eu abolo, tá? O verbo demolir, por exemplo, né? Eu demolo, né? Eu dou mole, não, nada disso, tá? Esses verbos que apresentam essa complicação na hora de conjugarmos, né, por conta desse som feio que eles produzem, ou seja, o som feio em língua portuguesa nós chamamos de cacofonia. A cacofonia é quando há a produção de um som esquisito, de um som estranho, de um som feio, tá? Então, esses verbos que apresentam uma cacofonia na hora de conjugar, por não, justamente, para a gente não conjugar, eles apresentam falhas, defeitos. Então, verbos que apresentam defeitos são verbos considerados defectivos. É o caso do verbo abolir, por exemplo. Repare que não existe o eu no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Professor, o que é a primeira pessoa do singular? Nós temos, né, três pessoas. Né? Quando a gente fala de um verbo, né, o verbo está falando de algo, ele está falando de uma ação. E existe na comunicação as pessoas se comunicam. Então, a pessoa que comunica, aquela que fala, é chamada primeira pessoa. No caso, eu é a primeira pessoa do singular, porque só tem uma pessoa. Podemos ter uma primeira pessoa do plural, no caso, o nós. O nós é a pessoa que fala, no caso,
é a primeira pessoa do plural, porque aí, no caso, há mais de uma pessoa. A segunda pessoa é aquela que ouve, ou seja, é o tu no singular ou o vós no plural. Então, nós temos a segunda pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, o tu, e a segunda pessoa do plural, o vós. E temos aquela pessoa de quem é falada, no caso, uma terceira pessoa. A terceira pessoa do singular é o ele, ela, e a terceira pessoa do plural, eles e elas. Tá certo? Nós usamos também, na hora, né, de marcarmos o imperativo, na hora, né, daqui a pouquinho vamos falar o que é um imperativo, né, mas já adiantando, o imperativo é quando nós damos uma ordem, nós fazemos um pedido, damos um conselho, enfim, e nós damos um conselho para alguém. E essa pessoa, né, muitas vezes é usada na forma de um pronome de tratamento, no caso do você, né, o nosso cotidiano, nós usamos muito o você, né, você fez isso, você fez aquilo, e aí na hora de a gente dar uma ordem, né, nós usamos muitas vezes, em vez do tu, nós usamos o você. E o você, ele não é um pronome pessoal, ele é um pronome de tratamento. E os pronomes de tratamento, todos eles, devem ser usados na terceira pessoa. Se for singular, terceira pessoa do singular. Se for plural, terceira pessoa do plural. Por exemplo, você, terceira pessoa do singular. Se for vocês, terceira pessoa do plural. Senhor, senhora, é terceira pessoa, né? A gente se dirige a uma pessoa e utilizamos o senhor ou senhora como forma de tratamento. Essa forma de tratamento deve ser feita na terceira pessoa. Se for uma pessoa, singular. Se forem duas, plural. Entendido? Então, voltando, repare, né, que verbos defectivos, né? Dilma Souza, boa noite, Dilma. Então, verbos defectivos são verbos que têm defeitos, que apresentam defeitos. Então, nós temos o eu, né, a primeira pessoa do singular. Não há, né, para o verbo abolir essa conjugação. Não existe o eu abulo, eu abolo, assim como o verbo demolir, que não existe eu demulo, eu demolo. O verbo colorir, por exemplo, repare que o verbo colorir não existe o eu coluro, eu coloro, não existe nada disso, né? As outras pessoas existem, né? No caso do verbo abolir, por exemplo, temos tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. No colorir também existe o tu colores, ele colore ou ela colore, nós colorimos, vós coloris e eles colorem. Olha uma curiosidade em relação ao verbo reaver. O verbo reaver, ele é um verbo defectivo e ele é um verbo derivado do verbo haver. Só que o verbo haver, ou melhor, o verbo reaver, ele vai ser conjugado, o verbo reaver, ele vai ser conjugado todas as vezes em que eu conjugar o verbo haver e o verbo haver apresentar o V do seu radical. Como assim? Repare uma coisa. Na hora de eu conjugar o verbo haver, por exemplo, no presente do indicativo, nós conjugamos assim, eu hei. Repare que quando eu digo eu hei, não tem V aqui no radical. Então, não o verbo reaver não vai apresentar forma de conjugação. O tu has não tem V no radical do verbo haver. Logo, o verbo reaver também não apresenta forma de conjugação. Ele ou ela há. Repare que ele ou ela há, do verbo haver, também não apresenta V no radical. Logo, também eu não terei o verbo reaver. Agora, nós havemos. Repare que no nós havemos existe o V do radical, no caso do verbo haver. Então, o verbo reaver vai apresentar a forma de conjugação. De que maneira? Eu retiro o H de havemos e coloco o re. Repare, eu troco o H pelo re. E aí fica havemos. Vós haveis, do verbo haver, tem V no radical. Então, se tem V no radical, vai existir a forma de reaver, tirando o H e colocando o re. E fica, então, vós reaveis.
Já o elesão, no presente do indicativo, não tem V no radical, portanto, não vai ter também a forma de conjugação do verbo reaver. Entendido? Então, toda vez que eu tiver que conjugar o verbo reaver, eu recorro ao seu verbo primitivo, que é o verbo haver. Tá? No caso do verbo haver, se ele apresentar o V no radical, eu tiro o H e coloco o re, e aí eu conjugo o verbo reaver. Caso contrário, se na hora de eu conjugar o verbo haver não apresentar o V do seu radical, eu também não terei o verbo reaver. Entendido, gente? Então, vamos voltar. Um outro verbo também, né, que as pessoas confundem muito é o verbo ressarcir. O verbo ressarcir é um verbo defectivo também, repare. Repare que o verbo ressarcir não existe, né, o eu, o tu e o ele ou ela. Ou seja, não tem eu ressarço, tu ressarces, não existe isso. Tá? Então, muito cuidado, porque às vezes aparece em prova, tá, essa forma de conjugação de eu, tu, ele ou ela, de ressarcir, tá, no presente do indicativo, e não existe essa forma de conjugação. Tudo bem? Então, verbos defectivos, voltando, são aqueles verbos que apresentam falhas, defeitos na hora de conjugar, ou seja, na sua conjugação. Crislaine Rodrigues, boa noite, Crislaine, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então, voltando. Deixa eu beber uma aguinha aqui, né, que a gente também não é de ferro. Então, voltando. Já, repare uma coisa. Deixa eu pegar aqui minha anotação. Vamos lá. Daqui a pouquinho nós vamos falar do particípio. Repare uma coisa. O particípio do verbo aceitar é aceitado, pode ser aceito e pode ser aceite. Por exemplo, eu tinha aceitado, o documento foi aceito ou foi dado o seu aceite. Então, isso é o particípio do verbo, tá? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, repare o que aconteceu aqui com o verbo aceitar. Eu tenho 3 formas de particípio, ou seja, eu tenho mais de uma forma. No caso do verbo imprimir, por exemplo, eu tenho imprimido, tenho impresso. No caso do verbo morrer, eu tenho morto, morrido, né? Salvar, eu tenho salvo, tenho salvado. Esses verbos, né, que apresentam mais de uma forma para a mesma conjugação, enfim, são verbos que são chamados de verbos abundantes, ou seja, verbos que apresentam mais de uma forma de conjugação. Isso não só acontece no particípio, é muito comum acontecer no particípio, mas também pode acontecer em outros tempos, em outras formas. Por exemplo, olha o verbo construir. O verbo construir, que no presente do indicativo, repare uma coisa, assim como o verbo destruir, tá? Verbo construir e o verbo destruir são verbos terminados em U e R. Prestem atenção nessa terminação dos verbos. A terminação dos verbos vai dizer muito sobre eles, muito sobre a conjugação. Eles apresentam uma forma de conjugar em comum essa terminação. Então, verbos terminados em U e R, eles apresentam o mesmo padrão de conjugação. Por exemplo, o verbo possuir, o verbo atribuir, o verbo contribuir, o verbo constituir, entre outros e outros e outros. Tá certo? Então, esses verbos apresentam o mesmo padrão de conjugação. Então, repare, na hora de eu conjugar o verbo possuir, no presente do indicativo, a gente diz assim, eu possuo. O verbo atribuir, eu atribuo. O verbo contribuir, eu contribuo. O verbo constituir, eu constituo. O verbo construir, eu construo. O verbo destruir, eu destruo. E aí vamos continuar. Verbo possuir, o tu, fica tu possuis, com i. Tu atribuis, com i. Tu contribuis, com i. Tu constituis, com i. E o verbo construir, tu construis. Mas, professor, eu não conheço construis. Eu conheço constróis. Tá certo, também existe o constróis. Então, o verbo construir, ele continua, né,
ali seguindo a forma de conjugação dos verbos U e R e ainda apresenta essa variação. As duas formas estão corretas. Tu construis ou tu constróis, tá certo? Assim como destruir. Existe tu destruis ou tu destróis. O verbo possuir, vamos lá, no ele ou ela. Ela possui, ela atribui, ela contribui, ela constitui com i, não é com e. Ele ou ela construi com i. Professor, mas eu não conheço construi, eu conheço constrói. Então, também está certo, tá? Então, ele construi ou ele constrói. Ele destrui ou ele destrói. As duas formas estão corretas. Se as duas formas estão corretas, nós podemos dizer que o verbo construir, que o verbo destruir, são verbos abundantes no presente do indicativo, tá? Repare uma coisa, o próprio verbo haver, na hora de nós conjugarmos no presente do indicativo, nós temos, né, ainda também, né, no nós e no vós, além do nós havemos, temos o nós hemos. Vou escrever aqui, nós hemos. O vós, além de vós haveis, tem vós eis. Então, o verbo haver é um verbo que é abundante no presente do indicativo. Tá? No nós, que tem nós havemos ou nós hemos, tem vós haveis ou vós eis. As duas formas também estão corretas, portanto, o verbo haver é um verbo abundante. Repare, né, que a partir do radical nós conseguimos aí classificar, né, muita coisa a respeito do verbo. Então, voltando, verbos regulares são verbos que apresentam, ou melhor, que preservam o seu radical ao longo das conjugações. Verbos irregulares são verbos que sofrem alteração no seu radical quando são conjugados. Já os verbos anômalos são aqueles verbos que sofrem mudança no radical, o verbo ser e o verbo ir, no caso. Verbos defectivos são verbos que apresentam defeitos, falhas na conjugação. E ainda acabamos de falar dos verbos abundantes, que não está escrito aqui. A gente escreve, não tem problema. Verbos abundantes. O que são eles, então? São verbos que apresentam mais de uma forma de conjugação. Ou seja, são verbos que têm abundância na hora de conjugar, correto? Então, Raquel Rezende, saudades, meu grande mestre. Raquel e minha mãe Lídia, Dona Lídia, que saudade, Dona Lídia. Grande beijo para a senhora, tá? Grande beijo, Raquel. Saudade imensa aí de vocês, tá? Beijo enorme para vocês. Leonardo Ribeiro Monteiro, boa noite, querido. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, tá? Estamos aqui nessa luta, nessa batalha aqui, né, para conquista de mais uma vaga, né? Eu espero encontrar vocês lá dentro, tá? Eu tenho muito orgulho, é isso que faz, né, com que a gente esteja aqui. É encontrar vocês estudando, vocês realmente crescendo e vocês conquistando a tão sonhada vaga, realizar o sonho de vocês. É isso realmente, né, que nos gratifica. Além dessa amizade aqui enorme, né, que nós temos, né, que nós criamos aqui, essa grande família, né? Tá certo? Então, voltando, vamos voltar. Acabamos de falar aí do radical. Vamos para a segunda parte do verbo, né, para a segunda estrutura, a chamada vogal temática. A vogal temática, ela vai falar a que conjugação o verbo pertence. A conjugação, ou seja, nós temos três formas de conjugar, nós temos três tipos de conjugação, a primeira, a segunda e a terceira conjugação. A vogal temática A, ela vai indicar que o verbo pertence à primeira conjugação. O que é a vogal temática? A vogal temática é essa vogal que vem antes do R e logo depois do radical. Ela, antes, quando encerra o radical, nós temos a vogal temática. Então, repare, no caso do verbo cantar, a vogal temática é o A. Então, a gente pode dizer que o verbo cantar é um verbo de primeira conjugação. Assim como o verbo estudar, assim como o verbo caminhar, assim como o verbo cantar, falar, né? Andar, entre outros verbos, tá certo?
Todo verbo terminado em AR é um verbo de primeira conjugação. Já a vogal temática é, ou seja, aquela vogal temática que vem antes do R, depois do radical, a vogal temática é, indica que o verbo é de segunda conjugação. Então, no caso do verbo beber, eu posso dizer que ele é um verbo de segunda conjugação. Verbo correr, verbo comer, verbo entreter, o verbo ter, o verbo ver, todos esses verbos são verbos de segunda conjugação. Já a vogal temática I indica que o verbo é de terceira conjugação. Por exemplo, no caso do verbo sorrir, vogal temática I, antes do R, depois do radical, assim como cair, assim como todos aqueles verbos que nós vimos, terminados em U, I, R, olha lá o I, né? No caso do verbo possuir, atribuir, contribuir, destruir, construir, né? Entre outros verbos. Todos pertencem à terceira conjugação. E o verbo por, assim como seus derivados, né? Por exemplo, né? Dispor, compor, repor, né? Entre outros verbos, né? Derivados do verbo por, esses verbos pertencem à segunda conjugação. Por quê, professor? Eles pertencem à segunda conjugação porque eles derivam lá do latim de poer, que quando veio para a língua portuguesa perdeu a vogal temática, perdeu o E, tá? Então, mas a gente pode dizer ainda que ele mantém, ou seja, que ele preserva aí no caso a forma de conjugar, tá? Então, isso é a vogal temática. Além do radical, além da vogal temática, nós temos as desinências. As principais desinências são as desinências modo-temporais e as desinências número-pessoais. O que é a desinência modo-temporal? Ela vai indicar, como o nome já diz, né, o tempo e o modo do verbo. Por exemplo, né, no pretérito imperfeito do indicativo, repare o verbo andar. Nós conjugamos assim: eu andava, tu andavas, ele ou ela andava, nós andávamos, vós andáveis e eles andavam. Repare que no caso do verbo andar, o que vem se repetindo aqui no pretérito imperfeito é essa partezinha do vá. E se eu coloco esse vá em qualquer verbo de primeira conjugação, eu posso dizer que esse verbo estará conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Pega o verbo cantar, a gente coloca assim: cantava, cantavas, cantava, e assim vai. Pega o verbo estudar, estudava, estudavas, estudava, tá certo? Então, todo verbo de primeira conjugação, quando nós colocamos essa partezinha, esse vá, nós podemos dizer que o verbo estará conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Então, assim, o vá indica o pretérito imperfeito do indicativo para os verbos de primeira conjugação. Agora, repare, se eu pego o verbo correr, eu não tenho como colocar o vá, porque o verbo correr não é de primeira conjugação. O verbo correr é de segunda conjugação. Não dá para dizer eu correva, eu tenho que dizer o quê? Eu corria. Então, repare, eu tenho eu corria, tu corrias, ele corria ou ela corria, nós corríamos, vós corríeis e eles corriam. Repare que o que mais se repete aqui é o ia. E esse ia vale para qualquer verbo de segunda ou terceira conjugação no pretérito imperfeito do indicativo. Se eu pegar o verbo caber, fica assim: eu cabia, tu cabias, ela cabia. Pega o verbo subir, eu subia, tu subias, ela subia, assim vai. Então, o ia para os verbos da segunda e terceira conjugação no pretérito imperfeito do indicativo. Nós temos várias desinências, tá? Não é aqui para a gente ficar decorando desinência, a ideia não é essa. A ideia é a gente, né, guardar aí as principais desinências, até para que sirva, né, como um atalho, ou sirva, né, para a gente conseguir identificar qual é o tempo que o verbo está sendo conjugado ali, tá certo? Mas nada de paranoia, de ficar decorando desinência, não, tá bom? É mais realmente para servir como um norte para nós, tá? Então, voltando, nós temos aí as desinências número pessoais, o que vai dizer, ou melhor, o que vão dizer as desinências número pessoais, né? As desinências número pessoais identificam a pessoa, que nós falamos ainda há pouco, primeira, segunda ou terceira pessoa, e o número, ou seja, singular ou plural. A desinência número pessoal, ela indica que pessoa está conjugando o verbo, ou seja,
quem é o sujeito do verbo, né? Tanto é que na hora de nós estudarmos a análise sintática, nós fazemos análise sintática, estudarmos os tipos de sujeito, nós temos aí, né, o sujeito chamado desinencial. O sujeito desinencial é aquele que é identificado pela desinência do verbo. Quando eu digo assim, eu fui, ou melhor, fui ao curso, né? Chegamos há pouco. Quando nós dizemos chegamos há pouco, eu não preciso dizer que nós chegamos. O simples fato da desinência mos indica que o verbo é de primeira pessoa do plural. E aí, ou melhor, que o verbo está na primeira pessoa do plural, ou seja, que o sujeito é um nós. Tá? Por quê? Porque a desinência é que vai indicar quem é o sujeito. Então, repare que nós temos aí, né, as principais desinências, né? O no presente do indicativo na primeira pessoa do singular, tá? O S e o STE no pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, né, na segunda pessoa, né? Eu estudo, tu estudas. Olha o S, né? O STE nós temos, né, no pretérito perfeito do indicativo, né? Tu foste, né? Tu estudaste, tu fizeste, STE, tá? E entre outras desinências. Nada de nós ficarmos aí decorando as desinências. Na primeira pessoa do plural nós temos o mos, né? Na segunda pessoa do plural o IS, né? Por exemplo, né? Estudais, né? E correis, né? No pretérito perfeito do indicativo, a segunda pessoa do plural é o STES, né? No caso, por exemplo, fostes, né? Estudastes, né? Correstes. Então, esse STES indica aí, né, a segunda pessoa do plural no pretérito perfeito do indicativo, tá? E o M, né, nasalizando aí a vogal na terceira pessoa do plural em qualquer tempo, à exceção do futuro do presente, que nós usamos o ão, tá certo? E aí eu coloquei uma nota, né? Nem todas as formas verbais apresentam vogal temática ou desinências, tá certo? A Valesca Rodrigues, a prova de auxiliar só vai cair texto. Ajude-nos, por favor. Valesca Rodrigues, não vai cair só texto, não, vai cair muita gramática. Digo para você, porque se a gente pega as provas da FGV, como volto a dizer, né? Cai muito, claro que ela vai colocar um texto base ali, ela coloca um texto base e em cima daquele texto base ela vai fazer perguntas em cima daquele texto. E aí a gente tem que entender as estruturas gramaticais que constroem aquele texto. É claro que o instrumento, a ferramenta de trabalho da prova é o texto, mas como é que nós construímos um texto? Por meio das estruturas gramaticais. O verbo, por exemplo, como nós estamos vendo agora, tá certo? Então, muitas questões que os alunos entendem que é só questão de interpretação de texto, eu sempre provo para os alunos que aquilo não é interpretação de texto, é sim questão gramatical. Muito a questão do uso das conjunções, que tem um valor muito forte semanticamente, ou seja, de sentido, de significado. Muitas vezes, quando a gente troca uma conjunção por outra, nós não alteramos o sentido ou alteramos drasticamente o sentido, tá certo? E isso faz com que realmente mude todo aquele sentido do texto. Então, uma vírgula colocada em algum lugar, né, ou num lugar diferente, vai mudar o sentido daquele texto. Então, a gente tem que entender realmente como é montado o texto, como ele é criado, o que monta o texto, qual é a parte, né, que estrutura o texto. É a parte gramatical, é ela que constrói o texto. Muitas vezes, né, a gente perde tempo aí entendendo o que é o sujeito, né, os tipos de sujeito, né? Por que isso? Porque é o sujeito que vai também dar um leme ali para o texto. O verbo, né? A gente tem que entender realmente em que tempo o verbo está. Daqui a pouquinho a gente vai falar justamente, né, o que é o presente do indicativo, o que é o pretérito perfeito, o que é o pretérito imperfeito, justamente porque quando o verbo está naquele tempo, ele tem um sentido, quando ele está em outro tempo, ele tem um outro sentido, né? Não é só passado, não é só pretérito, ele tem um sentido diferente em cada passado daquele ali. Tá certo? Então, Valesca, a gente tem que estudar sim o texto, mas é claro, a gente tem que entender como é que o texto é construído. Tá certo? Então, voltando, falando aí das flexões do verbo, o verbo, né, é uma classe gramatical que se flexiona, é uma classe variável, né? E se flexiona de que forma? De várias formas, né? Em número, né, ou seja, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, em modo, né, nós temos 3 modos que vamos falar daqui a pouquinho, né? Nós temos o indicativo, o subjuntivo, o imperativo,
em tempo, né? Presente, passado, futuro, ou seja, presente, os pretéritos, que são os passados, e os futuros, e voz, que falaremos disso, né, em uma outra oportunidade, que nós temos 3 vozes, né? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E aí, falando de número e pessoa, o que é número e pessoa? Nós já falamos aqui, né? Nós temos, né, 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, singular e plural, né? Nós já falamos disso aqui. Seguindo, falando dos modos. O que são os modos? Nós temos 3 modos. Então, olha só. Nós temos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Tia Maricota lá atrás, né? E aí eu dou até razão para a Valesca, né? Tia Maricota falava assim pra gente, né? Decora isso aí, ponto, acabou. Mas não é só decorar, a gente tem que entender o que são os modos, o que é o indicativo, o que é o subjuntivo, o que é o imperativo. Repare, o que é modo, antes de mais nada? Modo, o nome já diz. Modo, maneira, forma, como o verbo se comporta. Então, o verbo se comporta de um modo em cada um deles, né? De uma forma, de uma maneira no indicativo, de um modo no subjuntivo, de outro modo no imperativo. E no indicativo, repare, como é o indicativo? Presente, eu estudo, eu estudei, passado, eu estudarei, futuro. Então, o que é isso? É uma certeza. Repare que quando eu digo eu estudei, eu estudo, eu estudarei, são certezas. Ou seja, o verbo está expressando uma certeza. Então, o indicativo é um modo que expressa certeza. Repare que no subjuntivo, no presente, nós dizemos assim: talvez eu estude hoje. Talvez eu estude hoje, ele não está indicando certeza. Passado, se eu estudasse. Se eu estudasse, eu já teria passado. Futuro, um dia, quem sabe, quando eu estudar. Então, repare que o subjuntivo, que também é um modo, né, conhecido como modo conjuntivo, né, por conta do uso das conjunções, o subjuntivo, ele não expressa certeza, ele expressa dúvida, ele expressa possibilidade, ele expressa probabilidade. Já o imperativo, né, que é o terceiro modo, né, além do indicativo do subjuntivo, nós temos o imperativo. O imperativo, ele indica o quê? Por exemplo, estude, meu filho, ou não faça isso. Então, repare, o imperativo, ele é uma ordem, ele é um pedido, ele é um conselho, é uma exortação. Exortação é um convite, né? Pode ser também uma injunção. Então, cuidado com esses nomes, porque às vezes aparecem em provas, né? Eu me lembro, né, de uma prova não me lembro agora qual é a banca, mas eu me lembro que eles colocaram assim, eles davam um texto gigante. Então aí, por isso que muitos alunos acham, só cai interpretação de texto. Não, eles colocam um texto, é claro. E aí, a primeira pergunta depois do texto era a seguinte, né? A partir de certo ponto, o texto passa a exprimir uma exortação. Assinale a opção que marca essa mudança. E aí o aluno pensa, poxa, ele está falando do texto, eu não sei o que é exortação, mas ele está falando do texto, então eu tenho que fazer o quê? Vou lá para o texto para estudar o texto, para ler o texto novamente. Vai perder tempo. Porque se ele não souber que exortação é imperativa, é uma forma de imperativo, ele perde a questão. E na letra A dessa questão vinha exatamente isso, a partir de frases imperativas. E as outras opções falavam do texto. Todas as opções tinham no texto. Então, né, quando ele coloca isso, né, a partir de certo ponto, o texto passa a exprimir uma exortação, ele não está falando só de interpretação de texto, ele quer que você tenha um conhecimento do que é o verbo, do que é essa estrutura gramatical. Então, é importante nós entendermos isso sim, tá? Muitas vezes eu garanto para vocês que numa prova, tanto da FGV quanto de qualquer outra, né, nós temos aí, brincando, mais de 50% da prova é gramática, mais de 50% da prova é gramática, muito mais, tá certo? A gente, pela gramática, a gente consegue resolver todas as questões, tá? Ou quase todas, tá bom? E aí, voltando, então, repare, os modos indicam as diferentes atitudes da pessoa que fala em relação ao que enuncia. Indicativo,
apresenta uma ação como sendo uma certeza, voltei ao colégio. Subjuntivo, apresenta uma ação como sendo uma possibilidade, uma dúvida, um desejo. Se eu voltasse ao colégio, teria encontrado o livro. Imperativo, apresenta uma ação como objeto de uma ordem, conselho, injunção, exortação ou súplica. Então, repare, volte ao colégio. Volte ao colégio é uma forma de imperativo, tá certo? E aí, nós temos as formas nominais do verbo. Antes de falar das formas nominais, eu quero justamente falar, né, dessa questão, né, do que são os tempos dos verbos, né? Então, vamos lá. Repare uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Nós temos o presente do indicativo. Então, vamos lá. No indicativo, nós temos os tempos do indicativo. Nós temos o presente do indicativo, e a gente conjuga, por exemplo, vamos pegar o verbo estudar. A gente conjuga assim, eu estudo. Repare que quando nós dizemos assim, eu estudo, o que significa eu estudo? Dudu Suzarte, boa noite, vamos com tudo, PCRJ, vamos com tudo, Dudu, para cima deles. E aí, voltando, o presente do indicativo, eu estudo. O que indica eu estudo? Por exemplo, eu estudo agora. O que significa isso? Eu estudo agora. Eu estudo agora é uma ação que ocorre próximo ao momento da fala. Isso é o presente do indicativo. Eu estudo agora. Mas também podemos dizer assim, né? Ação que ocorre próximo ao momento da fala, ou eu posso dizer assim, eu estudo todos os dias de manhã, eu estudo toda semana, eu estudo todo mês, eu estudo todos os sábados. Repare que quando a gente diz isso, né, eu estudo todos os sábados, eu estudo todo dia, eu estudo todo mês, eu estudo todo ano, né, o verbo está no presente do indicativo e não está indicando uma ação que ocorre próximo ao momento da fala. O que está indicando, então? Está indicando uma ação habitual. Então, ou seja, uma ação habitual que ocorre no presente, né? Ou seja, que vem ocorrendo, que ainda ocorre. Então, quando nós dizemos eu estudo todos os dias, eu estudo todas as semanas, eu estudo todos os meses ou todo mês, né? Isso indica uma ação habitual que ocorre ainda, ou seja, que ocorre ainda no presente. Agora, existe uma outra forma de presente chamada de presente histórico. Ou presente contextual. O que é esse presente histórico? O que é esse presente contextual? É importante nós entendermos isso, porque muitas provas, a FGV inclusive cobra isso também, a CESP gosta de cobrar, a FGV, entre outras bancas, tá? Essas formas, né, de tempos verbais. E em reescritura de frases, né, quando eles fazem reescritura de frases, eles reescrevem a mesma frase, mudando uma coisinha ou outra, e ali há, né, o mesmo tempo verbal, só que sendo usado de uma outra maneira. Então, o que é esse presente histórico? Repare uma coisa, quando nós assistimos, né, um documentário, nós assistimos, né, ou lemos, né, alguma coisa no jornal, ou até, né, nos telejornais, né, ou algo que fala, né, da história, por exemplo, os documentários, né, eles falam assim mais ou menos, né? Hoje, manhã de 1945, repare, hoje, manhã de 1945, o Enola Gay sobrevoa a cidade de Nagasaki. Repare, o Enola Gay é um avião, né?
sobrevoa presente do indicativo a cidade de Nagasaki, portando uma ogiva atômica. Então, repare que o tempo do verbo ali está no presente do indicativo, está sendo narrado no presente do indicativo. Mas isso não indica uma ação que ocorre agora, ou seja, que ocorre ali perto do momento da fala, nem uma ação habitual. Isso indica um passado histórico. Daí, né, o verbo ser conjugado no presente do indicativo, indicando uma ação no passado, indicando um fato histórico, isso é o chamado presente histórico ou presente contextual. Contextual para que o autor, melhor, para que o leitor, para que o ouvinte, para que o telespectador possa se contextualizar daquela narrativa, né? Possa contextualizar aquela narrativa, possa se aproximar, possa imaginar, né, que aquilo esteja ali realmente acontecendo naquele momento, né? A intenção justamente, né, do narrador é essa, é trazer, né, o leitor, o ouvinte ou o telespectador, né, para aquele fato ali, como se ele estivesse vivendo aquilo ali, tá certo? Isso é o presente do indicativo, né, dessas três formas. Além do presente do indicativo, no indicativo nós temos os passados marcados aí pelos pretéritos. Nós temos o pretérito perfeito. E como é o pretérito perfeito do indicativo? Repare, nós dizemos assim: eu estudei. Quando nós dizemos eu estudei, o que significa isso? Eu estudei ontem, eu estudei semana passada, eu estudei ano passado, eu estudei há muito tempo, eu estudei agora há pouco. Então, quando nós dizemos eu estudei, isso indica uma ação acabada, uma ação perfeita, uma ação concluída no passado. O pretérito perfeito do indicativo indica uma ação concluída no passado. Isso é o pretérito perfeito, ou seja, acabado, tá certo? Concluído. Além do pretérito perfeito, nós temos o pretérito imperfeito. Deixa eu colocar aqui do lado. Pretérito imperfeito. E o que é o pretérito imperfeito? Repare como é que nós conjugamos o pretérito imperfeito. O verbo estudar, eu, lembra da desinência? A desinência vá, estudar vá, né, para verbos de primeira conjugação. Então, eu estudava. O que significa eu estudava? A gente diz assim, né? Ontem, quando o telefone tocou, repare, quando o telefone tocou, pretérito perfeito, ação concluída. Eu estudava, ou eu estudava quando o telefone tocou. O telefone tocou, ação concluída. E estudava, a ação foi concluída? Não. Então, o estudava, a ação foi interrompida. Estudava, pretérito imperfeito, ação interrompida no passado. Então, o pretérito imperfeito indica uma ação interrompida no passado. Será que é só isso? Eu posso dizer assim também. Olha, eu me lembro que eu estudava sempre de manhã, lá no ensino médio. Repare, eu estudava sempre de manhã. Estudava sempre de manhã não é ação interrompida. É uma ação também habitual. Só que é uma ação habitual no passado. Então, eu estudava aos domingos, eu estudava aos sábados. É uma ação habitual no passado. Tá certo? Além do pretérito perfeito, que é a ação concluída, além do pretérito imperfeito, que é uma ação interrompida ou uma ação habitual no passado, nós temos o pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? Repare, a gente indica assim o pretérito mais que perfeito. Eu estudara. Eu estudara.
Professor, eu nunca falei assim, eu estudara. Eu nunca vi ninguém falar eu estudara. Será que a gente não usa, então, o pretérito mais que perfeito, né? Eu cantara, eu estudara, eu correra, eu subira, né? Será que a gente não usa o pretérito mais que perfeito? A gente usa, sim, o pretérito mais que perfeito, mas de uma outra maneira. Em vez de nós dizermos eu estudara, a gente diz assim, eu tinha estudado, eu havia estudado. Então, repare que em vez de nós dizermos um único verbo, nós usamos dois verbos para indicar uma só ação. Isso é uma chamada locução verbal. Locução verbal é quando nós usamos dois verbos para indicar uma única ação. E aí nós temos dois verbos, né? O primeiro verbo, que é aquele que concorda, é o chamado verbo auxiliar. E o segundo verbo, né, ou o último verbo, é o chamado verbo principal, que é o responsável pelo sentido, pelo significado do verbo. E aí repare uma coisa. Pode ser eu estudara, pode ser eu tinha ou eu havia estudado. É a mesma coisa. É o pretérito mais que perfeito. Então, olha aí uma questão de interpretação de texto, de reescritura de frases. Dizer que eu estudara pode ser reescrito sem alterar o sentido por eu tinha estudado ou eu havia estudado, ou vice-versa, tá certo? Não muda o sentido, não há alteração de sentido. E como é que nós usamos o eu tinha estudado, eu havia estudado? Repare uma coisa, nós dizemos assim, ontem, quando o telefone tocou, repare, telefone tocou, pretérito perfeito do indicativo, ação concluída, ação acabada, tocou. Mas a gente diz assim, ontem, quando o telefone tocou, eu já tinha estudado, eu já havia estudado, ou eu já estudara. Então, isso é o pretérito mais que perfeito. É uma ação concluída? É. Quando a gente diz eu já tinha estudado, a ação foi concluída e foi concluída antes da outra ação de tocar. Repare, o telefone tocou, eu já tinha estudado. Eu já estudara, eu já havia estudado. Então, a ação foi concluída antes de outra. Esse é o pretérito mais que perfeito. É uma ação. Eu rasurei aqui, mas vocês estão entendendo. Ação concluída antes de outra no passado. Isso é o pretérito mais que perfeito. Tá certo? Uma ação concluída antes de outra. Então, nós temos só esses tempos no indicativo? Não, nós temos os futuros. Temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. O que é o futuro do presente do indicativo? Como é que nós conjugamos o verbo? Conjugamos assim, verbo estudar. Eu estudarei. Tu estudarás, ele ou ela estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão com a, ó, tio. E aí, o que é eu estudarei? É futuro? Vamos combinar uma coisa. Vamos combinar que futuro é um planejamento. Então, quando a gente diz assim, eu estudarei amanhã. Quando eu digo eu estudarei amanhã, eu estou planejando agora, no presente. Daí futuro do presente. Futuro do presente, ação planejada aqui no presente, ou seja, perto do momento da fala. Então, ação planejada, próximo ao momento da fala. Deixa eu pegar uma outra folha para nós falarmos ainda do futuro do pretérito. Repare, futuro do pretérito do indicativo
futuro do pretérito do indicativo, a gente usa assim. Eu estudaria. O que é eu estudaria? Mais uma vez, eu estudaria é futuro, é planejamento. E aí, lembra que eu disse assim, né? Eu estudarei amanhã. Eu estudarei amanhã, estou planejando agora, no presente. Mas aí eu chego para vocês e falo assim, bom, lembra lá que eu tinha dito que eu estudaria? Eu falei semana passada que eu estudaria. Quando eu digo que semana passada eu disse que eu estudaria, eu planejei, mas não planejei isso agora. Eu planejei isso no passado. Então, o futuro do pretérito é uma ação planejada no passado. Então, repare, ação planejada no passado. Tá certo? Isso é o futuro do pretérito. Bom, então, com isso, nós vimos aí, né, os tempos do indicativo. Tá? Os tempos do indicativo, então, o presente do indicativo, né, indica uma ação que acontece ali próximo ao momento da fala, uma ação habitual no presente, o presente histórico ou contextual. O pretérito perfeito indica, né, uma ação concluída no passado. O pretérito imperfeito, uma ação interrompida no passado, ou uma ação habitual no passado. O pretérito mais que perfeito, indicação concluída antes de outra no passado. O futuro do presente, ação planejada próximo ao momento da fala. Repare uma coisa, nós temos ainda o futuro sendo usado como um futuro condicional, isso ainda no pretérito, ou melhor, no futuro do pretérito. Ele também pode ser chamado de futuro condicional. O que é esse futuro condicional? Por exemplo, o futuro condicional é uma condição para a realização de algo no futuro. Por exemplo, nós o dizemos assim, né? Eu estudaria, repare, estudaria, futuro do pretérito. Se ou caso, esse se ou caso é a conjunção condicional. E aí utilizamos um verbo no passado do subjuntivo, né? Eu estudaria se pudesse, se tivesse tempo, se pudesse, se conseguisse. Então, essa terminação SSE indica o passado do subjuntivo, ou seja, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, esse é o futuro condicional. É o uso do futuro do pretérito mais uma conjunção condicional mais um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, ou seja, no passado do subjuntivo, ou seja, com essa terminação, com essa desinência SSE, tá certo? Moniquinha, super indico esse mestre. Mônica, você é muito suspeita. Beijo grande, beijo para você, beijo para Carlinhos, para todo mundo aí, tá? Bom, muito bom, né, ter esse pessoal aí junto com a gente, esses alunos novos também que estão chegando, tá? E hoje nessa aula maravilhosa, essa aula especial aqui, falando de verbos, né, com a publicação aí do edital da FGV aí para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, onde nós teremos aí 350 vagas, né? Isso no mínimo, tá certo? Eles normalmente costumam chamar mais aí, tá? Então nós teremos aí no mínimo 350 servidores tomando posse aí no próximo ano na Polícia Civil. E você vai ser um deles. Eu tenho certeza, basta você estudar, basta você nos acompanhar aqui no portal dos concursos, tá certo? Então vamos voltar aqui.
para a aula de verbos, agora sim, falando das formas nominais dos verbos. O que são formas nominais? As formas nominais de um verbo, né, elas são formas que fogem ao padrão de conjugação do verbo, né? Os verbos, eles são conjugados, né? Eles são conjugados no presente, no passado, no futuro, no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo, no eu, no tu, no ele ou ela, enfim. Nós temos essas flexões dos verbos. E as formas nominais, elas fogem a essas formas de conjugação. Um verbo no particípio, né, um verbo no gerúndio ou um verbo no infinitivo, não dá para a gente dizer que ele está no presente, no passado ou no futuro. Não dá para dizer qual é o modo ali. Então, é uma forma que foge ao padrão de um verbo. Então, o gerúndio, né, e o particípio, eles se aproximam mais ainda de um adjetivo, no caso do gerúndio de um advérbio, no caso do infinitivo de um substantivo. E aí, repare, o que é o gerúndio? O gerúndio, ele é marcado por essa terminação NDO. Nós temos essa terminação NDO nos verbos, né? Chorando, correndo, pensando, estudando, chovendo, né? Então, todas as vezes que nós tivermos essa terminação NDO, nós temos um verbo no gerúndio. E repare uma coisa, o gerúndio tem que indicar uma ação contínua, uma ação permanente. Ele não pode indicar uma ação instantânea, tá? Toda vez que nós usamos um verbo no gerúndio indicando uma ação instantânea, isso é um erro gramatical chamado de gerundismo. O que é o gerundismo? É o uso do gerúndio indicando ações instantâneas. Por exemplo, quando nós ligamos, né, para uma central de atendimento, né, para nós termos, né, ali uma informação, nós fazermos uma reclamação, enfim, né, obtermos um produto, né, ou quando nos ligam, né, a atendente, né, na central de atendimento, né, ela fala assim: só um momento, senhor, que eu vou estar transferindo a ligação. Repare, vou estar transferindo a ligação. Ela usa 3 verbos e um deles, ou seja, o principal, no gerúndio. E isso é errado, porque transferir é uma ação instantânea. A pessoa só aperta um botão ali. Professor, mas demora para ser transferido. Não, demora para que alguém atenda, mas a transferência já foi efetuada. Tá certo? Então, ou seja, quando nós usamos um verbo no gerúndio, indicando ação instantânea, principalmente, né, nessas questões de ir estar fazendo algo, né? A pessoa diz assim, né, vou estar abrindo a porta. Parece que a pessoa vai ficar ali a noite toda abrindo a porta, né? Não dá para a gente dizer isso, vou estar abrindo a porta. Abrirei a porta, né? Vou abrir a porta. É mais fácil, tá? Vou estar apagando a luz, parece que vai ficar ali o tempo todo, né, apertando o botão. Não é isso, tá? Então não dá para usar o gerúndio dessa maneira. É só dizer, olha, abrirei a luz, ligarei a luz ou desligarei a luz, né? Vou ligar a luz, vou desligar a luz. É muito mais fácil, indicando ação instantânea, tá certo? Então, isso é o gerúndio. Não dá para usar o gerúndio, né, indicando ação instantânea, somente ações contínuas. Por exemplo, o menino estava chorando. Repare, né? O menino estava chorando, uma ação contínua, uma ação permanente. Pensando, encontra-se uma solução. Repare, pensando, uma ação contínua, né? Ninguém pensa instantaneamente, né? Então, tá? O gerúndio deve indicar uma ação contínua, uma ação permanente. Laiane Nunes, verbo super importante nas provas. Concordo, Laiane, é por isso que estamos aqui. Beijo grande, Laiane, tá? Beijinho no Fábio aí também, tudo de bom aí para a família, tá? Verbos no particípio, o que é o particípio como forma nominal? Particípio exerce funções próprias de um adjetivo e por isso pode, em certos casos, flexionar-se em número e em gênero. Repare que verbo não tem gênero, mas no particípio ele acaba apresentando, né, feminino ou masculino. Repare, terminado o ano letivo, os alunos viajaram. Terminados os estudos. Repare que aí o verbo foi para o plural. Imagina o seguinte, se fosse a aula, nós diríamos assim, terminada a aula.
Repare que terminada vai para o feminino, concordando com aula. Então, o particípio indica, né? Ou melhor, ele tem essa variação de gênero também, tá? Ele parece muito com um adjetivo. E uma observação a respeito do particípio. Os verbos podem ser abundantes no particípio. Como assim? Nós temos o particípio regular, marcado aí pela terminação ado, para verbos de primeira conjugação, por exemplo, terminar, terminado, cantar, cantado, chorar, chorado, pensar, pensado, estudar, estudado. Agora, se o verbo for de segunda ou terceira conjugação, o particípio do verbo, o particípio regular desses verbos, terá a terminação ido. Por exemplo, correr, corrido, cair, caído, construir, construído. Então, verbos de segunda ou terceira conjugação no particípio regular terão a terminação ido. Agora, nós temos também verbos, ou melhor, um particípio na forma irregular, normalmente marcado pela terminação zo ou to, né, ou so. Né? Por exemplo, impresso, né, aberto, né, morto, entre outras formas de particípio irregular. Acontece que alguns verbos, ou grande parte dos verbos, apresentam as duas formas de particípio, o particípio regular e o particípio irregular, como nós falamos aqui há pouco. Nós vimos que o particípio regular e o particípio regular para o mesmo verbo, esses verbos são chamados de verbos abundantes, tá certo? Então, verbos abundantes, muitas vezes no particípio, são aqueles verbos que apresentam as duas formas, a forma regular e a forma irregular. Há verbos que só apresentam a forma regular e há verbos que só apresentam a forma irregular. O que nós temos que observar é o seguinte: para os verbos que são abundantes, vejam só, nós temos essa observação, atenção. Verbos abundantes no particípio deve-se empregar a forma regular, repare, deve-se empregar a forma regular com os auxiliares ter ou haver. Ou seja, se o verbo estiver acompanhado do verbo ter ou do verbo haver, nós teremos que usar a forma regular. Olha para cá. Repare que o verbo salvar, ele tem as duas formas. Ele tem salvado e salvo. Repare que quando eu digo os bombeiros haviam, eu tenho que dizer haviam salvado, ou seja, eu usei o verbo haver como auxiliar do verbo salvar no particípio, então o salvar no particípio terá que ser a forma regular. Eu não posso dizer que os bombeiros haviam salvo. Da mesma forma, se eu tivesse usado o verbo ter em vez de haver, eu diria que os bombeiros teriam, né, ou tinham salvado a vítima. Também não posso dizer que tinham salvo. Da mesma forma, durante o incêndio, a vítima foi salva e não salvada. Por que não foi salvada? Porque eu não usei ter ou haver acompanhado do particípio de salvar. Isso porque salvar é abundante no particípio. Então, olha lá, sem esses auxiliares, ou seja, sem o ter, sem o haver, é obrigatório o uso do particípio irregular. Tá certo? Então, olha lá. Até o fim do dia, o funcionário terá imprimido. Repare, imprimir eu tenho as duas formas. Então, eu não vou dizer que o funcionário terá impresso, o funcionário terá imprimido. Por que terá imprimido? Porque eu tenho o verbo ter acompanhando o particípio, como auxiliar dele. Agora, se eu não tiver, né, o verbo ter como auxiliar, nem o verbo haver, eu vou usar impresso. Por exemplo, a folha foi impressa e não imprimida. Tá certo? Já o verbo trazer, repare uma coisa, o verbo trazer não existe particípio trago. Por favor, ajude o seu professor. Me ajude. Não existe trago como particípio. Ah, o livro foi trago. Não, criatura, por favor, me ajuda, tá? Trago não. O livro foi trazido.
Por que trazido? Porque só tem trazido como particípio do verbo trazer. Da mesma forma, o verbo chegar, que só existe chegado como particípio, não existe chegou como particípio. Então, o aluno tinha chego não, tinha chegado, tá certo? Por favor, me ajude para que você seja ajudado na hora da prova. Então, olha lá, João tinha trazido o livro foi trazido, tá certo? Então, essas são as formas de uso dos verbos no particípio, se forem abundantes. Se eu tiver o auxiliar ter, se eu tiver o auxiliar haver, sou obrigado a usar a forma regular. Caso contrário, tenho que usar a forma irregular do particípio. Tudo bem? Já o infinitivo exprime a ideia de ação e seu valor aproxima-se do substantivo. O que é o infinitivo? Infinitivo, ele é o verbo sem ser conjugado. Quando nós pensamos num verbo, nós pensamos num verbo no particípio. Por exemplo, no caso do verbo andar, é o verbo no particípio, né? Quando nós pensamos no verbo fazer, é o verbo no particípio. Quando nós, desculpe, é o verbo no infinitivo. O professor já não está falando coisa com coisa aqui, né? Então, olha lá, infinitivo de andar, né? É andar mesmo. Ou seja, quando nós pensamos no verbo, nós pensamos no verbo no infinitivo. Então, o infinitivo impessoal é a forma do verbo sem ser conjugado. É aquele verbo no infinitivo que não apresenta sujeito. Então, olha lá, viver é aproveitar cada momento. Então, quando nós dizemos viver, repare que viver está sem ser conjugado. E logo, ele está no infinitivo impessoal, ou seja, não se refere a nenhum sujeito, a nenhuma pessoa. Agora, nós temos as formas de infinitivo pessoal. Tem isso, professor? Tem isso sim. E é importante nós sabermos como formar um infinitivo pessoal. Repare uma coisa, vamos olhar aqui primeiro para o verbo andar. Repare que no quadro de cima nós temos infinitivo pessoal e embaixo o futuro do subjuntivo. Como é que eu conjugo o verbo no infinitivo pessoal? Primeiro, eu vou explicar para vocês como conjugar, como formar o infinitivo pessoal. Deixa eu colocar aqui, infinitivo pessoal, para que nós depois possamos entender como ele é usado. Primeira coisa, o eu do infinitivo pessoal é o verbo sem ser conjugado. É o próprio verbo. Quando a gente olha para o eu, a gente está olhando para o verbo. Por exemplo, aqui, andar é o verbo. Então, eu andar. O tu, nós colocamos o ES, ou seja, essa desinência ES. E fica tu andares. O ele é o próprio verbo no eu, né? Repete o eu, né? Eu andar, tu andares, ele andar. Igualzinho ao eu. O nós é só colocar o andar mais a desinência mos. E fica andarmos. O vós, a gente acrescenta a desinência des. E fica vós andardes. E o eles, nós acrescentamos o em e fica andarem. Então fica eu andar, tu andares, ele andar, nós andarmos, vós andardes e eles andarem. Já no futuro do subjuntivo, né, como está aqui o futuro do pretérito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo, nós conjugamos o verbo andar dessa forma. Eu andar, tu andares, ele andar, nós andarmos, vós andardes, eles andarem. E aí você fala, professor, é igualzinho o infinitivo pessoal com o futuro do subjuntivo. Sim, para verbos regulares é igualzinho. A questão toda é quando nós temos verbos irregulares. Isso muda. Repare, mais uma vez, como é que nós conjugamos um verbo no infinitivo pessoal. Verbo fazer, que é um verbo irregular.
nós conjugamos da seguinte maneira, como eu disse aqui. O eu é o verbo sem ser conjugado. Eu fazer. O tu fica tu fazeres. O ele ou ela fica fazer de novo, ou seja, repete o eu. O nós, colocamos o mos, fazermos. O vós, colocamos o des, fazer des. E o eles, fazerem, colocamos o em. Já no futuro do subjuntivo, nós não dizemos eu fazer, tu fazeres, ele fazer. Nós dizemos eu fizer, tu fizeres, ele fizer. Por que isso? Agora sim, vamos entender por quê. Como nós usamos o infinitivo pessoal e como nós usamos o futuro do pretérito do subjuntivo, ou seja, o futuro do subjuntivo. No infinitivo pessoal, antes de usarmos o verbo, nós usamos normalmente uma preposição. Eu vou colocar aqui a preposição para. E aí, repare, nós dizemos assim: trouxe ou comprei um tênis para eu andar, para tu andares, para ele andar, para nós andarmos, para vós andardes, para eles andarem. Percebendo que agora começou a fazer sentido? Repare, comprei um ingrediente para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer, para nós fazermos, vós fazerdes, eles fazerem. Já o futuro do subjuntivo, ou o futuro do pretérito do subjuntivo, lembra que eu falei que subjuntivo é também conhecido como modo conjuntivo. Então, se ele é um modo conjuntivo, nós não usamos preposição antes. Nós usamos uma conjunção. Pode ser a conjunção se, pode ser a conjunção quando. E aí, repare, fica assim: se eu andar, quando eu andar, se tu andares, quando tu andares, se ele andar, se nós andarmos, se vós andardes, se eles andarem. E o verbo fazer? Não é se eu fazer, é se eu fizer, é se tu fizeres, é se ele ou ela fizer, se nós fizermos, se vós fizerdes, se eles fizerem, assim como quando. Então fica quando eu fizer, tu fizeres, ele fizer, nós fizermos, vós fizerdes, eles fizerem, tá certo? Assim como os derivados, tá? Então os derivados é só colocar ali, no caso, né, a parte que varia, né, no caso, no verbo refazer, por exemplo. Não é se eu refizer, não é se eu refazer, é se eu refizer, é se tu refizeres, é quando tu refizeres, quando tu refizer, desculpe, quando ele refizer, quando nós refizermos, tá certo? E assim vai, tá bom? Vamos ver os outros verbos. Olha o verbo ter. Maurílio, grande amigo e mestre da língua portuguesa. Maurílio, meu amigo, grande abraço. Beijo em todos aí, beijo na Lida, em todo mundo. Vamos lá. Então, repare, olha o verbo ter. A gente conjuga assim, né? Para eu ter, tu teres, ele ter, nós termos, vós terdes, eles ou elas terem. E o futuro do subjuntivo de ter não é se eu ter, não é quando eu ter, é quando eu tiver, é quando tu tiveres, é se eu tiver, é se tu tiveres, e assim vai. Então, isso vale também para os derivados do verbo ter. O verbo manter, o verbo conter, o verbo entreter. Repare, quando eu entretiver, quando tu entretiveres. É só colocar um entre antes, né? Entreter, e aí o entre eu coloco antes. Fica entretiver, entretiveres, entretiver, entretivermos, e assim vai. E da mesma forma que os outros derivados, tá bom? Olha o verbo vir. Infinitivo. Para eu vir, tu vires, ele vir, nós virmos, vós virdes, eles virem. Futuro do subjuntivo. Quando eu vier. Olha o verbo intervir. Intervir, nós colocamos o inter na frente do vir. E fica eu intervier, tu intervieres, ele intervier, nós interviermos, vós intervierdes, eles intervierem, e assim vai.
Então, o que nós temos que observar na hora da prova, na hora em que eles colocarem uma forma e te perguntar se aquilo ali está correto ou a reescritura daquilo está correto, repare ao que vem antes do verbo, ao que vem antes da conjugação. Se é uma conjunção para ou outra, desculpe, se é uma preposição para ou outra preposição, ou se é a conjunção, uma conjunção se ou a conjunção quando, tá certo? Se for a preposição, nós usamos o infinitivo. Se for conjunção, nós usamos o futuro do subjuntivo. Tá certo? Então, repare, olha o verbo ver. Cuidado com o verbo ver. Infinitivo pessoal, para eu ver, para tu veres, para ele ver. Futuro do subjuntivo, quando eu vir. Não é quando eu ver. Ah, quando eu ver o aluno. Não, quando eu vir o aluno. Quando tu vires. Quando ela vir o funcionário, ela falará. Então, não é quando ela ver, tá certo? Olha o verbo haver. Eu haver, tu haveres, ele haver, isso no infinitivo pessoal, ou seja, precedido de preposição. Agora, se for no futuro do subjuntivo, é quando eu houver, quando tu houveres, quando ele ou ela houver. Repare uma coisa. Se cair assim em prova, se eu reaver a joia ou o tesouro, desculpe. Se eu reaver a joia, se eu reaver o tesouro, né, falarei alguma coisa, enfim. A questão é, reaver está correto? Se eu reaver, o que é o se? O se, ele precede o futuro do pretérito do subjuntivo. Qual é o verbo? Reaver. Ele é derivado do verbo haver. Então, repare, como é que nós conjugamos o reaver? Nós primeiro precisamos conjugar o verbo haver. Então, eu tenho reaver, preciso conjugar o verbo haver, e o ver apresentado no verbo haver indica que eu vou ter reaver, e aí eu tiro o H e coloco o re. Como é que é o verbo haver no futuro do subjuntivo? Vamos ver. Se eu houver. Se eu houver, repare, se eu houver, aqui, se eu houver, tem o V do radical, então, olha lá, houver. Como é que eu faço então para o reaver? Eu tiro o H, re, ou, ver. E não é, então, se eu reaver. É se eu re, ou, ver a joia. Então, muito cuidado, tá? É muito importante nós entendermos essas conjugações, essas formas de conjugações. Olha o verbo ser. Infinitivo pessoal, para eu ser, para tu seres, para ele ser. Né? Estudamos para ser um servidor público. Agora, quando eu for um servidor público, quando tu fores, se tu fores, desculpe, se eu for, se tu fores, se ele for, se nós formos, se vós fordes, se eles forem. E o verbo ir? Repare, comprei um tênis para eu ir ao trabalho, para tu ires, para ele ir, nós irmos, vós irdes, eles irem. Agora, quando eu for ao trabalho, quando tu fores ao trabalho, quando ela for, quando nós formos, vós fordes, quando eles forem. Tá certo? Repare que o futuro do subjuntivo, do verbo ser e do verbo ir, até porque nós falamos há pouco, né, que são verbos anômalos, eles são iguaizinhos no futuro do subjuntivo. Então, vai depender do contexto para eu saber qual é o verbo ser e qual é o verbo ir. Tá certo? Isso no futuro do subjuntivo. Então, nós aí, né, temos, né, que entender essas formas de conjugação, porque isso cai muito em prova, a FGV gosta muito de cobrar isso. Tá? Agora, eu queria que
nós prestássemos muita atenção, né, na formação de alguns tempos, tá? Ficou faltando aqui na formação de alguns tempos. Então, vamos lá. Repare uma coisa. O presente do indicativo, a gente agora vai aprender a conjugar os verbos no presente do subjuntivo, no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. E repare só, né? Eu conjugo um verbo no presente do indicativo, parto do pressuposto, né, que vocês sabem conjugar qualquer verbo no presente do indicativo. Pelo menos a gente tem que saber. Então, vamos pegar o verbo estudar. No presente do indicativo, nós conjugamos desta maneira. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. O presente do subjuntivo para o verbo estudar, repare uma coisa, eu tenho que pegar aqui o eu do presente do indicativo e trazer para cá. Vou trazê-lo para cá, para o presente do subjuntivo. Como é que está ali? Eu estudo. Repare que esse o, ele é uma desinência do presente do indicativo. Para mim não serve esse o no presente do subjuntivo. Não serve por quê? Porque ele pertence ao indicativo e nós estamos agora no subjuntivo. Então, o que eu preciso é de uma desinência, modo temporal, do presente do subjuntivo. Como é que eu vou encontrar isso? Repare, para verbos de primeira conjugação, eu vou colocar aqui em cima, se o verbo for de primeira conjugação, eu vou utilizar... O que são verbos de primeira conjugação? São verbos terminados em AR. Então, verbos terminados em AR, não sei se vocês estão conseguindo entender aí, AR, eu vou utilizar no presente do subjuntivo o E. Verbos de segunda conjugação. O que são verbos de segunda conjugação? Verbos terminados em ER, ou, se o verbo é de terceira conjugação, o que são verbos de terceira conjugação? Verbos terminados em IR. Para esses verbos, eu utilizo a desinência A. Então, eu vou utilizar E no presente do subjuntivo para verbos de primeira conjugação e A se o verbo for de segunda ou terceira conjugação. O verbo que eu tenho aqui é o verbo estudar. Estudar é um verbo de primeira conjugação. Então, no presente do subjuntivo, eu tiro o O e vou colocar o E, porque o verbo é de primeira conjugação. Então, fica estude. E aí, esse estude, eu vou repetindo nas outras formas. Por que eu vou repetir? Porque ele é do presente do subjuntivo. Então, repare, eu tenho estude, 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 estude. E aí, o que eu tenho aqui no tu é o S. Então, fica tu estudes. Aqui o ele não tem nada, então aqui também no ele não tem nada. O nós temos a desinência mos, então repetimos o mos. Estudemos. O vós tem esse IS, então nós repetimos o IS aqui. O eles tem um M, então eu repito o M aqui. Então, como é que fica? Eu estude, tu estudes, ele estude, nós estudemos, vós estudeis, eles estudem. Perceberam? Se fosse o verbo correr, o verbo comer, o verbo beber, como é que ficaria, por exemplo, o verbo comer no presente do subjuntivo? Pegamos o presente do indicativo, eu como, trazemos para cá, tiramos o como fica então sem o verbo comer é de segunda conjugação, então vai entrar o a, fica eu coma, tu comas, ele coma, nós comamos, vós comais, eles comam. Se fosse o verbo cair, o verbo de terceira conjugação,
Eu caio no presente do indicativo, trazemos para cá, tiramos o O e entra o A, porque cair é de terceira, então fica eu caia, tu caias, ele caia, nós caiamos, vós caiais, eles caiam. Tá certo? E se fosse o verbo abolir? Lembra do verbo abolir? Vocês que têm memória fraca, né, memória de que comem queijo, estão comendo muito queijo e acabam perdendo a memória. Falamos do verbo cair, desculpe, falamos do verbo abolir hoje. Vimos que o verbo abolir é defectivo, ou seja, o eu no presente do indicativo não existe para o verbo abolir. Repare, se eu não tenho o eu do verbo abolir no presente do indicativo, o que eu vou trazer para cá, o presente do subjuntivo? Nada. Então, se eu não tenho o que trazer no presente do subjuntivo, ele não existirá em todo o presente do subjuntivo. O verbo abolir não existe no presente do subjuntivo pelo simples fato de não existir o eu no presente do indicativo, assim como qualquer outro verbo que não apresente o eu no presente do indicativo, tá certo? Então, verbos abolir, demolir, colorir, né, entre outros, verbo doer, né? Tem gente que fala assim, né, doa em quem doer. Repare que não existe esse doa, né, como verbo doer, né? Doa não existe porque não tem eu dou, né, no presente do indicativo. Eu dou, o presente do indicativo é o verbo doar. Então, ele não terá formação, né, no presente do subjuntivo. Alguns verbos não apresentam, né, o eu, né, até por conta do sentido. O verbo acontecer, né, não tem eu aconteço, né? Então, ou seja, justamente por conta aí, né, do sentido, né, ele acaba sendo um verbo defectivo. Voltando, então, nós temos aí a formação do presente do subjuntivo, derivando aí do eu no presente do indicativo. Tá? Nós temos ainda que formar o imperativo afirmativo. Como é que eu formo o imperativo afirmativo? Repare, eu vou pegar tudo aqui no presente do indicativo, tudo começa aqui. Então, eu vou pegar as segundas pessoas. Quem são as segundas pessoas? O tu e o vós. Tu no singular, vós no plural, e trago para cá, para o imperativo afirmativo. O tu e o vós. Então, repare, eu tenho aqui assim, tu estudas. Eu vou cortar o S e fica estuda tu. Professor, por que eu não tenho eu? Porque imperativo é ordem e a gente não tem como dar ordem para si. Então, não há como, né, nós darmos ordens para nós mesmos, né? Então, o imperativo ele começa a partir da segunda pessoa do singular, ou seja, a partir do tu. Então fica estuda tu, ou seja, é o tu estudas perdendo o S. E o vós, que está lá, estudais, também vem para cá perdendo o S. E fica estudai vós. Então, estuda tu, estudai vós. E o restante eu completo com o presente do subjuntivo. Então fica estude, você ou ele, estudemos, nós, estudai vós, estudem, vocês ou eles. Tá certo? Então, como eu formo o imperativo afirmativo, voltando, tudo começa aqui no presente do indicativo. O imperativo afirmativo, primeiro, nós recorremos ao tu e o vós, retirando o S, e completamos com o imperativo, com o presente do subjuntivo. Tá certo? Já o imperativo negativo, ele é formado, né, simplesmente copiando o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, eu copio, eu trago, eu arrasto para o imperativo negativo, do jeito que está ali. Então, como é que fica? Tu estudes, fica não estudes tu. Ele estude, fica não estude você, não estude ele, não estude ela.
nós estudemos fica não estudemos nós. Vós estudeis fica não estudeis vós. E o eles estudem fica não estudem vocês, ou não estudem eles, não estudem elas. Então, a formação do imperativo negativo é a cópia do presente do subjuntivo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pensar um pouco. Como é que ficaria o verbo correr no imperativo afirmativo? Repare, o imperativo afirmativo começa sempre com as segundas pessoas no presente do indicativo, retirando o S. Então, eu tenho eu corro, tu corres, fica corre tu. Ele corre, nós corremos, vós correis, fica correi vós. E o restante vem do presente do subjuntivo, que deriva do eu. Então, eu tenho eu corro, troquei o O, correr é de segunda, fica A, fica então corra. E aí, completando aqui, ficaria corra, você ou ele ou ela, corramos nós, corram vocês, corram eles, corram elas. Tá certo? Se fosse o verbo abolir. Professor, você cismou com esse verbo abolir? Mas vamos pensar no verbo abolir. Lembrando que o verbo abolir não tem o eu no presente do indicativo. Então, vamos pensar. No imperativo afirmativo, o verbo correr, o verbo abolir, né, não tem o eu, mas tem o tu. Tu aboles. Eu vou trazer para cá, sem o S, fica abole tu. Depois eu tenho ele abole, nós abolimos, vós abolis. Trazendo para cá, sem o S, fica aboli vós. E as demais formas derivam do presente do subjuntivo, que começa no eu, que não tem. Então, o imperativo afirmativo do verbo abolir só terá as segundas pessoas de singular e plural, só terá o tu e o vós. Abole tu, abole vós. Tá certo? Esse é o imperativo afirmativo. Vejamos como isso é cobrado pela FGV. Reparem só. Vamos ver essa questão aqui. Olha a charge. Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora, disse o aluno. E aí vamos ver, né, diante dessa charge, qual é o comando da questão. O comando da questão é o seguinte. Na charge, caso a professora tratasse o aluno por tu, sua fala seria corretamente. Então, o que ela quer, ou melhor, o que a questão quer, o comando da questão pede, é que você conjugue o verbo na segunda pessoa do singular no imperativo afirmativo. É o verbo escrever. Ele só quer isso. Então, o que nós temos que fazer? Vou colocar até aqui do lado. Ele quer o tu, eu preciso do presente do indicativo. O presente do indicativo, o verbo escrever, eu tenho assim, eu escrevo, tu escreves. Vou passar para o imperativo afirmativo, o tu. Lembrando que o tu, no imperativo afirmativo, é o tu do presente do indicativo sem o S. Então, como é que fica? Escreve tu. E aí, só olhar para as opções, resposta, letra E. Perceberam como eu estou explicando para vocês, e mesmo explicando para vocês, a gente consegue resolver isso rapidamente. Ah, professor, mas você sabe. Sim, mas vocês também podem saber. Basta a gente praticar isso. A gente, na hora, né, eu vou até colocar aqui o quadro novamente. Na hora de nós fazermos uma questão de prova,
relacionada a verbo, relacionada, né, a tempos verbais, relacionada dessa maneira, nós precisamos saber fazer isso aqui. Precisamos saber de onde derivam os tempos, principalmente o imperativo afirmativo e imperativo negativo. Não dá para nós chutarmos uma questão como essa, principalmente num concurso tão concorrido quanto o concurso da Polícia Civil, quanto qualquer concurso em que a banca seja a FGV. Tá? A FGV, não tenham medo da FGV. A FGV é uma banca que eu costumo dizer que é uma banca até justa. Ela costuma cobrar, né, aquilo que ela prevê no edital. Ela tem umas questões, né, que normalmente ela tem esse costume de cobrar, que são verbos, que são questões de período composto, que são questões de conjunção. Então, devemos ficar atentos aí a esses assuntos. Tá? Então, dessa maneira é que nós precisamos aí formar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Tá certo? Então, vamos a mais uma questão. Questão aí também, de novo, da banca FGV. Vamos ver mais uma questãozinha. Questão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Deve ter mais ou menos um mês essa questão. Nosso amigo Maurílio fez essa questão, fez essa prova. E, inclusive, o nosso amigo Maurílio me comentou, né, a respeito aí dessa questão. Repare, a questão diz assim: o célebre escritor Emerson declarou certa vez: cometa um crime e tu descobrirás como o mundo é de vidro. Repare que ele fala cometa um crime. Para quem ele está dando essa ordem? Ele está dando uma ordem para alguém, está mandando fazer algo. E aí, ele diz o seguinte, o comando da questão diz assim: para que essa frase esteja enquadrada na norma culta da língua, a forma que lhe devemos dar é. Repare, quando ele fala cometa, é o verbo cometer. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho o verbo cometer no presente do indicativo. Fica assim: eu cometo, tu cometes, ele comete, nós cometemos, vós cometeis, eles cometem. O eles aqui para a gente pouco importa. E no imperativo, perdão, no presente do subjuntivo, nós temos o eu trazido para cá, sem o o, né, tá? Eu cometo, tiro o o, cometer é de segunda conjugação, então entra o a, fica cometa, tu cometas, ele cometa, nós cometamos, vós cometais, eles cometam. No imperativo, agora sim, afirmativo, nós pegamos o tu e o vós lá do presente do indicativo. Lembram? Eu vou pegar o tu e o vós. Sem o S. Tem tu cometes, fica como? Comete tu e o vós. Cometei vós. O restante deriva daqui. Então fica cometa
você, cometamos nós, cometei vós, cometam vocês ou eles, né? Deixa eu botar aqui o cometamos, que pra gente não interessa, mas só para completar. Então, repare. A questão diz assim. Vamos ver a questão. Cometa um crime. Repare, quando ele diz cometa, é o você. Cometa é você. Você cometa. E aí, quando ele diz cometa um crime e tu, já está errado. Ele não tinha que ter dito tu. Ele teria que ter dito o quê? Você. E você descobrirá como um mundo é de vidro. Isso seria o correto. Se ele quisesse dizer tu, ele teria que ter dito comete. Então ele teria que ter dito assim: comete um crime e tu descobrirás como um mundo é de vidro. Então, só assim para ele estar correto. E aí vamos à letra A. Comete. Então vamos ver. Quando ele diz comete, comete é tu. Então aqui não vai ter que ser você, vai ter que ser tu. E aí ele disse o seguinte: comete um crime e você. Então está errado. Não é você. Teria que ser tu. Na letra B. Cometa. Cometa é você. Cometa é você. Então, cometa um crime e tu vais. Está errado. Tu não, é você. Depois, na letra C. Comete, lembrando que comete é tu. Comete um crime e você. Está errado. Não é você. Vamos para a letra D. Comete um crime. Opa, comete tu. E tu descobrirás como o mundo é de vidro. Perfeito. Agora sim. Comete tu e tu descobrirás. Resposta letra D de dado. Repare que na letra E, ele usa o você, cometa, e coloca o sujeito, né, oculto, né? O descobrirás é tu. Por isso que está errado aqui. Aqui não poderia ser descobrirás, teria que ser descobrirá. Tá certo? Então, ou seja, teria que ser cometa um crime e descobrirá como o mundo é de vidro. Entendido? Então percebam que essa questão caiu agora. Deve ter um mês essa questão. Foi também da prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, banca FGV. Então, isso para nós termos uma ideia de como a FGV gosta de cobrar verbos. Teve uma outra questão nessa mesma prova também relacionada a verbo. Então, é importante aí, né, nós entendermos como é formada como é formado esses tempos aí do imperativo afirmativo, do imperativo negativo, do presente e do subjuntivo. Tá certo? É importante nós dominarmos isso, porque é um tipo de questão que nós não podemos errar. Não há por que errar essa questão. Tá? Errar essa questão é a questão que vai fazer com que você entre na vaga. Porque a maioria dos alunos, a maioria dos candidatos, tem preguiça de fazer esse tipo de questão e vai no olhômetro. Quando ele vai no olhômetro, ele acaba errando. Eu acho que é essa questão, eu acho que isso fica mais bonitinho e acaba errando. Porque não dá para a gente tentar entender, ou melhor, tentar adivinhar qual é a opção correta. Tá certo? Vamos lá para mais uma questão. Questão aí da Imbel também, deste ano, Fundação Getúlio Vargas, diz assim: não sei ver nada do que vejo. Vejo bem apenas o que relembro. E aí ele destaca, ele sublinha. Sublinha, professor? É sublinha, não é sublinha, tá? É sublinhar. Então vamos lá. Ele sublinha ver, que é infinitivo impessoal do verbo ver, e vejo, que é presente do indicativo do verbo ver. E aí ele diz assim: a mesma relação entre as formas verbais sublinhadas se repete de forma correta em... Então ele quer isso. Ele quer um verbo no infinitivo pessoal, no infinitivo impessoal e a repetição desse mesmo verbo no presente do indicativo eu.
Então, vamos ver na letra A. Fazer, fazer, infinitivo, impessoal, verbo fazer. Faço, eu faço, presente do indicativo. Tá certo, é essa. Resposta à letra A. Repare que prover é o verbo prover e provo é o verbo provar. Não é o mesmo verbo. Na letra C, comprar. Infinitivo impessoal. Comprei, pretérito perfeito. Não é presente do indicativo. Na letra D, trazer, infinitivo pessoal. Desculpe, impessoal. Trazia, pretérito imperfeito do indicativo. Na letra E, dizer, infinitivo impessoal, diz, não é eu digo, né? O certo seria digo, mas está no presente do indicativo, mas não está no eu. Está na terceira do singular. Está em ele ou ela diz. Então, o erro aqui da letra E é que ele não respeitou a pessoa. Então, voltando, resposta à letra A. Entendido, gente? Então, com isso, né, nós chegamos ao final aí, né, do nosso encontro. Pessoal,